a vocês que vão assistir esse vídeo, né? Hoje eu quero falar sobre algo que o mundo inteiro comenta e fala, né, sobre essa questão. Alguns pastores, né, diz que profetas, né, falam sobre essa questão. Hoje eu quero falar para vocês sobre, trazer uma matéria sobre as 7 eras da igreja, né? Então, nós vamos hoje olhar as Sagradas Escrituras, né? Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês que a gente não usa a Bíblia, a gente usa as Sagradas Escrituras. Tá vendo? Pertinho aqui, Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura é original. A Bíblia é o livro adulterado para formatar a religião terrena, né? Então, muitos dizem sobre 7 eras da igreja. O fundamental aqui é eu trazer a verdade, eu não posso mentir, né? Porque se eu mentir, amanhã depois, a pessoa pode descobrir, né, e a verdade e vir falar coisas para mim ou comentar nos comentários coisas que vai me degrenir a minha imagem. Mas eu não faço isso, porque meu compromisso é com a verdade. Então, o que diz as Sagradas Escrituras, né? Porque as 7 eras da igreja é baseado naquelas 7 localidades que ficavam na Ásia Menor, que foi evangelizada por Paulo, Barnabé, Silas, né? Que foi evangelizado, e ali também Apolo também evangelizava naquela área ali, certo? Então, eu quero dizer o seguinte, que era parte da Grécia. Hoje não pertence mais à Grécia. Aquela área hoje pertence à Turquia. Os turcos tomaram da Grécia aquilo lá, porque ela fica do outro lado da Ásia, ali passa um canal que deságua no Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, né? E esse canal vem lá do Mar Negro, ali da Ucrânia, da Rússia, né? Transnistria e Romênia, tudo faz parte ali do Mar Negro. Então esse Mar Negro, a água dele deságua no Mediterrâneo. Então, de um lado fica a Grécia, que hoje né? E do outro lado fica a Turquia, que a Turquia é que realmente tomou conta daquela área onde eles dizem sobre 7 eras da igreja. Mas só que, o que a palavra diz? Eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras, capítulo 2 de Apocalipse, né? Capítulo 2, versículo 1. Primeiro eu vou dizer o título: Carta aos discípulos que está em Efésios. Efésios, né? Escreve ao anjo da comunidade dos discípulos que está reunido na cidade de Efésio. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui também eu vou ler agora a outra parte aqui, que é no mesmo capítulo 2, versículo 8, que é carta aos discípulos que está em Esmirna. Escreve ao anjo da comunidade dos discípulos e que reúne na cidade de Esmirna. Vou ler agora a parte de Pérgamo, também no versículo 12, no mesmo capítulo 2. Escreve o anjo da comunidade dos discípulos e que reúne
na cidade de Pérgamo. E assim sucessivamente, né? Vou ler o último aqui, que é Laodiceia, e você saber que é a mesma coisa. A carta aos discípulos que está em Laodiceia. E escreve ao anjo da comunidade dos discípulos, e que reúne na cidade de Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o principal da criação de Deus. Então, vemos aqui, a palavra igreja não está aqui. O que está escrito aqui? Escreva o anjo da comunidade dos discípulos que está em Esmirna, em Laodiceia, né? Em Efésios. Vou pegar outra escritura aqui, né? Que está no meu celular. E, como se diz, essa aqui é uma versão da Peshitta, certo? Em espanhol, né? Eu coloquei aqui no capítulo 3, que é Sardes. Vou te mostrar para vocês. Aí, tá vendo? O que está escrito? Ela mensageiro a Sardes. Escribe ao mensageiro de la comunidade em Sardes. É o que tienen los 7 espíritus de Elohim e las 7 estrelas, disse esto: eu conheço tu obras, que tienes nombre de que vives. Tiene que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Agora é Filadélfia. El mensaje a Filadélfia. Escribe el mensajero de la comunidade em Filadélfia, el santo e verdadeiro, el que tiene la leve de Davi, el que abre e nadie cierra, e cierra e nadie abre, disse esto. Então, duas escrituras. Aqui está Peshitta e aqui está Sagradas Escrituras, falando que comunidade, né? Fala sobre comunidade. Não tem a palavra igreja. Na Bíblia Católica está as 7 igrejas. Ou a igreja que está em Efésios, a igreja está... Isso tem um sentido completamente diferente. O que a palavra igreja quer dizer? Saídos para fora ou chamados para fora. É a etimologia da palavra igreja. Quer dizer, quem primeiro praticou a igreja saiu para fora de Deus. Quer dizer, saídos para fora e chamados para fora. Quem primeiro praticou a igreja foi Satanás lá na glória. Ele que praticou a igreja primeiro. Quando ele saiu para fora de Deus e chamou os anjos para sair para fora de Deus. As duas palavras no grego significa a palavra eclésia, que é igreja no Brasil, certo? Então, o diabo, o Satanás, ele que deu o trono para a besta, e a besta surgiria lá no meio das 7 comunidades de discípulos.
na Grécia, porque está escrito lá em Daniel 8, capítulo 8, pode ler o capítulo 8 todinho, né? Especialmente lá no final, do 20 para frente, está escrito que o rei feroz matava os santos e criava uma religião, sistema religioso, que ele tinha sucesso, prosperava, porque o mundo todo fala da igreja, criou a igreja, certo? E ele colocou, usando a besta, que era Teodócio, né? E mandou colocar a palavra igreja no livro deles, que é a Bíblia deles, para substituir a palavra comunidade de discípulos. Está aqui, ó, né? Carta aos discípulos que está em Tiatira. Escreve o anjo da comunidade dos discípulos que reúne na cidade de Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhante a um metal valioso, reluzente. Está vendo? Então, Yeshua é que realmente disse, está vendo? Ele disse a comunidade de discípulos que está em Tiatira, comunidade de discípulos que está em Efésios. Não é igreja. A igreja foi uma adulteração para comprovar e para determinar o que está escrito em Daniel 7:25, aonde está escrito que eles mudavam a palavra. Mudavam a palavra. Eles mudavam a palavra. Está vendo? Eles mudavam a palavra. Então foi o que eles fizeram. Mudaram a palavra de Deus. Então, nós sabemos hoje em dia, através dos documentos, porque a pessoa, para falar uma coisa, ele tem que ir em documentos para comprovar aquela tese que está falando. E eu desafio aos satanás, pastores das religiões, me diz o que significa a palavra igreja, o original. Não é mentir para as pessoas não, enganar as pessoas não. Tem que falar a verdade. A palavra igreja quer dizer saídos para fora e chamados para fora. E o primeiro que praticou foi Satanás lá na glória, quando saiu para fora de Deus e chamou os anjos para sair para fora. E aqui ele implantou aqui na terra para enganar a população, porque está escrito desde Daniel 7:25. Está dizendo que eles mudavam a palavra. Daniel 8 está dizendo que a besta, o rei feroz, levantava na terra do bode peludo, que é a Grécia. Por isso Deus advertiu as 7 comunidades de discípulos que se preparassem, porque ele ia matar os discípulos, ia fundar a religião terrena, para levar as pessoas para o inferno, porque todo aquele que está no sistema igreja está seguindo a besta, está seguindo a obra de Satanás que ele praticou na glória, porque esta palavra igreja é a marca da besta, porque o diabo usou a besta para criar a religião dele aqui na terra e substituir a religião verdadeira, que é Yeshua. Nas Sagradas Escrituras
Em João 14, 5 e 6, está escrito, e Yeshua, e nós falamos no Brasil, Jesus, ele disse, eu sou a religião verdadeira que dá a vida. Eles mudaram a palavra para caminho, que quer dizer religião também. Está vendo? Então, um dos significados da religião, da palavra religião, é caminho. Se a pessoa estudou pouco, não pega um dicionário bom, para ter o entendimento do que está dizendo a palavra, ele pensa outra coisa. Então, lá está escrito, né? E ele era a religião verdadeira, então ele criou a religião terrena para substituir a religião celestial que está lá em cima. Para nós discípulos, a religião é Yeshua, celestial, que está escrito que nós temos que olhar para cima onde o nosso Senhor está sentado. Então, vemos que a palavra está aqui declarado que era a comunidade de discípulos. Quando uma pessoa diz, ele é a igreja de Deus, ele está falando que ele saiu para fora de Deus. Quando uma pessoa diz que ele é a igreja de Cristo, ele diz que saiu para fora de Cristo. Então, não existe 7 eras da igreja, como eles dizem, da igreja de Deus. Porque quando você fala 7 eras da igreja de Deus, você está falando as 7 eras dos que saíram para fora de Deus. Por quê? Está fora de Deus. Porque esse povo que criou a igreja matou os discípulos, como está escrito, né? Vou ler para vocês aqui, agora, Gálatas capítulo 1, versículo 13, para vocês entenderem o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Paulo dizendo, porque vocês já ouvistes sobre o meu costume de vida no judaísmo, que excessivamente perseguia os discípulos, que é os verdadeiros servos de Deus, e eu os assolava. Agora vamos ver que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as comunidades dos discípulos, que é os santos. É aquilo que está em Daniel, que o sistema, o rei, né, feroz, ele mataria os santos. Então, no ano 381, para fundar a igreja, ele matou os santos. Teodócio, o imperador Teodócio, matou os santos que estavam em Roma, porque em volta do império, Constantino já tinha matado. E ele matou os que estavam em Roma. Aqueles caras que estavam em Roma, que eram os discípulos da época, se identificavam como apóstolo romano. E aí ele pôs o nome do sistema religioso dele, traduzir para você em português: saídos para fora da Universal dos Apóstolos Romanos. É o que quer dizer no português Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não existe 7 eras de igreja para Deus. 7 eras de igreja de Deus, quer dizer, 7 eras dos que saíram para fora de Deus, que está para o inferno, que vai para o lago de fogo. Porque Deus criou, Jesus criou os discípulos. E Jesus disse que estaria somente com os seus discípulos. Mas vou fazer outro vídeo sobre mostrando na Sagrada Escritura sobre os discípulos. Isso é outra parte que eu vou falar. Hoje eu vim falar sobre as 7 eras de igreja. Qualquer um que diz sobre ser de guerra está errado. E o Espírito naquela hora não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não mente. Nós vemos a escritura que eu disse aqui, que eu li aqui no celular, ela é da Índia, aonde
os discípulos de Yeshua, que é Jesus no português, se safaram, sobreviveram, né? Porque a Igreja Católica, o imperador romano, não governava aquela parte lá, nunca conseguiu governar a Índia, e por isso os discípulos sobreviveram na Índia, começando dos primeiros chegaram lá, que foi Tomé, o apóstolo Tomé, lá em Malabar, Kerala. Ele começou a pregar o evangelho lá, né? Em 52 depois do nascimento de Cristo. Ali são várias facções de discípulos, né? Tomezinos, jacobitas, nestorianos. Nestoriano foi no quarto século, é que eles foram para lá correndo da Igreja Católica. Isso foi correndo da Igreja Católica, né? E depois tem jacobitas, como é que fala? Neurins, catovins, né? E outros grupos de discípulos que existem lá até hoje, né? E está lá. Então, a Bíblia, essa aqui, é usada pelos nestorianos e ortodoxo sírio. Eles usam essa escritura. E também as comunidades daqueles que são de Israel, que seguem a Yeshua, também usam essa escritura do celular, que está aqui no celular, certo? Que eu li para vocês, que está em espanhol. Então, isso é comprovação verdadeira, e contra fatos não há argumento. Agora, eu digo para você, não existe 7 eras da igreja. O que está escrito nas Sagradas Escrituras são as 7 comunidades de discípulos, e está escrito que os discípulos é que são os verdadeiros servos de Deus, os discípulos que são os santos. Quando você fala assim, a igreja de Deus é que é os santos, você está dizendo, os que saíram para fora de Deus é que são os santos. Já Deus disse, os que estão fora de mim não têm salvação, os que estão fora de Deus vai para o inferno. Está vendo? Todo que está seguindo a igreja não terá salvação. Por quê? A palavra original diz que são 7 comunidades de discípulos da Ásia Menor, não 7 igrejas, 7 comunidades de discípulos da Ásia Menor. Então, sabemos, nós discípulos de Yeshua, sabemos que 7 eras de igreja é doutrina satânica. Ela vem da parte de Satanás usando a besta. Mas por quê? A palavra em Apocalipse está dizendo, 12, que Satanás deu o trono para a primeira besta. Então, quem está sentado naquela besta que está lá em Roma, hoje, que é o sucessor do Constantino, sucessor do Teodócio, é Satanás, porque ele é o homem do pecado, ele é a operação do erro que veio sobre a terra. Então, não existe 7 eras da igreja. Existe as 7 comunidades de discípulos que foi destruída pelo trem chamado igreja, pelos que fundaram o trem chamado igreja. As comunidades não existem mais lá. Discípulo só ficou na Índia. Diz que na Etiópia tem os documentos, mas eu não posso falar porque não conheço bem a escritura etíope, né? E se realmente eles manteve na doutrina do discipulado de Yeshua. Mas eu digo para você, quer salvação? Seja um discípulo de Yeshua, porque só os discípulos será salvo. E Jesus diz, Yeshua diz, que ele estará com seus discípulos todos os dias até o final. Ele nunca falou que estava com um sistema chamado igreja. Ele disse que estaria com os seus discípulos.
E com a tua boca você confessa para a salvação, e com a tua boca você confessa para a condenação. Aquele que bate no peito diz: sou um discípulo de Jesus, pode ser no português, ou Jesus no inglês, né? Ou seja, Jesus no espanhol, seja em qualquer língua do mundo, que fala o nome dado para o Salvador, então esse será salvo. Porque quando você fala que é discípulo de Yeshua, você está dizendo que ele é seu mestre. Ele é seu mestre, então ele que te ensina, você é um aluno dele. Por exemplo, quando eu bato meu peito aqui e diz: eu sou um discípulo de Yeshua, o meu professor é Yeshua, não homem. Está vendo? Por isso eu sei da verdade, e a verdade chega até a mim, certo? E sabendo dizer para vocês que realmente 7 era a igreja, não existe. Deixa no seu comentário se você sabia disso, né? E o que é que você pode falar o que você quiser, né? Só quero saber aqui se você sabia que existia os originais da Sagrada Escritura, que os originais não tem a palavra igreja, tá bom? Pode colocar, né? O que você quiser, mas eu quero saber de você se você sabia ou não, né? Se existia. Então eu peço a você que, se você gosta da verdade, se você ama a verdade, então deixe o seu like. Porque aquele que não ama a verdade, que ama Satanás, não adianta, né? Você vai ser falso. Mas aquele que ama a Deus, porque a palavra diz que a operação do eu veio para aqueles que não amavam a Deus. Deus enviou a operação do eu para enganar o povo mesmo, que não amava a Deus. Aquele que ama a Deus, deixe o seu like, né? Inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber da verdade, ok?